Graça e paz da parte de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 10, e também Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. E como tema, escolhemos os sacerdotes e o sumo sacerdote Jesus. Que Deus abençoe essa meditação em nossos corações. Amém. Pode sentar. A baixa temperatura faz com que eles fiquem bem juntinhos, sentados num cantinho, outros bem juntinhos em pé em algum cantinho, outros ainda caminham lentamente, mas todos eles olhando para aquele homem que está ali junto à porteira do curral. Aquele homem que analisa, que avalia um por um daqueles cordeiros, para ver quais deles ele vai alimentar e qual será aquele que ele vai escolher para o sacrifício da manhã. E então, depois de escolher, ele abre a porteira, entra no curral, alimenta os outros cordeiros e pega aquele para o sacrifício e o leva. Assim, ele também fará a tardezinha, antes de começar a noite. E assim ele faz dia após dia. Porque este é o ofício do sacerdote hebreu, o sacerdote do povo de Israel do Antigo Testamento, como está descrito lá no livro de Números, no capítulo 23, versículo 4 e seguintes. Os sacerdotes do Antigo Testamento, todos eles eram escolhidos por Deus. Eram pessoas escolhidas, nomeadas, chamadas por Deus para servir a Deus em lugar de todo o povo de Deus. Eles eram consagrados, eles eram ungidos. Ninguém se autodenominava sacerdote. Ninguém dizia, eu quero ser um sacerdote e eu agora vou fazer os sacrifícios e servir no templo. Não. Deus é quem escolheu. E havia alguns requerimentos, algumas condições básicas. Em primeiro lugar, tinha que ser um homem do povo, descendente dos levitas, da tribo de Levi. Esse era o primeiro requerimento. A primeira condição. Segundo, ele não podia ter defeitos físicos. Tinha que ser um homem perfeito. Em terceiro lugar, ele tinha que ser empático. Alguém que sabia lidar com as questões do povo, sentir aquilo que o povo sente. Em terceiro lugar, não podia ser orgulhoso e arrogante. Tinha que ser uma pessoa humilde. Qual era a sua função? Em primeiro lugar, ouvir o povo em suas necessidades, em suas preocupações, em seus desejos. Em segundo lugar, confortar os pecadores em seus erros. Em terceiro lugar, apontar para a vinda de um Messias, de um Salvador. Em quarto lugar, oferecer sacrifícios em lugar do povo e sacrifícios por ele mesmo, por sua família. Porque o sacerdote também era um homem, também era pecador, assim como eu e cada um de vocês. Os sacrifícios eram diários, um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde pelos pecados do povo. Além disso, havia os sacrifícios específicos que eram mais sérios. Havia a oferta de manjares, que era
a oferta de cereais junto com a libação, ou seja, regados a vinho. Havia a oferta pela culpa, a oferta pelo holocausto, a oferta das primícias, a oferta do Pentecostes, as ofertas de gratidão por conquistas específicas, as ofertas específicas do Dia dos Pães Asmos, da Páscoa, das festas das semanas e assim por diante. E havia o grande sacrifício, feito uma vez por ano, que era feito pelo sumo sacerdote, aonde eram escolhidos um cordeiro e um bode. O cordeiro era sacrificado e o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava atrás da cortina do santo lugar para espirrar o sangue ali onde havia o propiciatório, que representava a presença de Deus. O bode era colocado aonde terminava o arraial, e ali o sumo sacerdote colocava as duas mãos cruzadas sobre a cabeça do bode, fazia uma oração invocando que este bode levasse o pecado do povo embora. E ele era solto no deserto, por isso era chamado de bode emissário, ou como nós mais conhecemos, bode expiatório. Essa era a função, essas eram as qualidades, esses eram os atributos dos sacerdotes. E mais uma coisa, eles eram transitórios, eles morriam, assim como eu, como você, porque somos pecadores. Até que então veio o grande sumo sacerdote, Jesus. Jesus também obedeceu pré-requisitos. Jesus também obedeceu regras. Em primeiro lugar, ele também foi escolhido por Deus para ser o representante de todo o povo. Ele foi nomeado por Deus para cumprir uma função sumo sacerdotal em lugar de todos os povos, de todos os tempos, de todo o povo. Suas qualificações: Jesus, o Messias escolhido, ele precisava ser Deus e homem. Deus, porque ele precisava ser santo, perfeito, sem pecado. E só Deus é santo, perfeito, sem pecado. Todos os seres humanos são pecadores. Não adiantava eu ou alguém de vocês morrer em meu lugar. Nós somos pecadores. E a justiça de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Alguém para pagar esse salário meu, seu, dos nossos pecados, tinha que ser morto de forma injusta, sem pecado. E só podia ser Deus. Homem precisava ser homem porque precisava morrer. Deus não morre. Portanto, Jesus sempre foi verdadeiro Deus. E desde o momento do seu nascimento, Maria, José, também passou a ser verdadeiro homem. Algumas qualidades de Jesus como Deus: nasceu de uma virgem, ninguém nasce de virgem. Curou cegos, aleijados, leprosos, andou sobre a água, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, ressuscitou. Atributos de Deus. Alguns atributos de homem: Jesus nasceu, Deus não nasce. Jesus chorou, Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus dormiu, Jesus sofreu, Jesus morreu. Atributos de homem. Portanto, Jesus em todos os momentos aqui na terra foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o legítimo e perfeito Salvador. Por isso que aquelas seitas que não aceitam que Jesus seja verdadeiro Deus, que acham que ele é só um intermediário, eles também não têm um Salvador. Embora batam de dois em dois as portas de vossas casas, eles não têm salvação. Eles não têm Salvador. Só Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como sacerdote, ele era empático. Ele entendia as dores do povo. Ele estava ali. Ele era humilde. Ele veio, como ele mesmo disse no texto do Evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 10,
Ele veio para servir, a ponto de dar a sua vida por todas as pessoas. E ele também ensinou e orientou. Mas Jesus não tinha um dos requisitos dos sacerdotes. Os sacerdotes todos tinham que ser da tribo de levitas. Jesus, como filho de José, era da tribo de Judá. José era descendente de Judá, ele era um judeu, não era um levita. Entretanto, o texto de Hebreus hoje é muito rico em informação e em doutrina quando diz: Jesus é sumo sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque é uma palavra que tem junção de duas palavras em hebraico, malak tzaké, rei e sacerdote. Melquisedeque, esse grande rei e sacerdote, foi aquele que abençoou Abraão e que recebeu a oferta de gratidão de Abraão. Ou seja, Abraão é pai de Isaac, que é pai de Jacó, e Jacó foi pai de Levi e também de Judá, de quem descendem os levitas e os judeus. Ou seja, Melquisedeque, ele vem antes da linhagem dos sacerdotes. E é por isso que Jesus, o texto de Hebreus diz que ele não tem genealogia a ser seguida. Ele é sacerdote eterno, ele está acima de todos os sacerdotes, assim como Melquisedeque foi o primeiro. Foi antes da instituição da própria classe sacerdotal dos levitas. Sua função, a função de Jesus, era maior do que a de todos os outros sacerdotes, era cumprir perfeitamente a lei em nosso lugar e por fim oferecer a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados, uma vez por todas. Jesus era perfeito, jamais pecou e tornou-se um homem para morrer e se tornar o Salvador, autor da eterna salvação de todos os que nele creem. Lá no alto da cruz, quando gritou Jesus: está consumado, ele terminou a sua obra. Naquele momento, aquele véu que fazia a separação do Santíssimo Lugar rasgou-se de cima e embaixo, fazendo com que agora todos os que nele creem tenham livre acesso ao altar, à mesa do Senhor, para receber o perdão de todos os seus pecados. E é interessante que o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 10, versículos 32 em diante, Jesus começa falando disso. Ele está subindo para Jerusalém, para quando chegar lá, no domingo próximo que vem, onde vamos comemorar o domingo de Ramos, ele está subindo e ele está dizendo: olha, agora, meus discípulos, eu estou subindo e quando chegarmos lá, Filho do Homem, eu serei entregue para os escribas, para os fariseus, para os sacerdotes, eu vou ser açoitado, vão cuspir-me, eu vou ser caluniado, eu vou ser traído, e eu vou ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitado. E enquanto Jesus, e isso é muito interessante, enquanto Jesus apontava para a cruz, o que acontece? Tiago e João estão lá discutindo, estão lá conversando, para ver qual deles vai assumir o lado direito e esquerdo. Jesus quer ser primeiro dos ministros no seu reino. Enquanto Jesus aponta para a cruz, Tiago e João estão focados no reino da glória. Parece que eles ainda não desceram lá do monte da transfiguração, onde eles estiveram um tempo atrás com Pedro, e onde eles viram toda a glória de Jesus junto com Moisés e Elias. Eles só viam glória. Infelizmente ainda é assim com muitos crentes hoje, que só veem glória aqui e agora, só falam em sucesso, em curas, em vitórias, e não querem olhar para a cruz de Jesus. Inclusive tem alguns que fogem dela,
Ouvi de um pastor que foi fazer um enterro e quando chegou lá, quando viu aquele caixão, na frente do caixão tinha uma cruz de madeira que a funerária tinha mandado, e ele se horrorizou com aquilo e pediu que pegasse aquela cruz e queimasse porque era um símbolo de maldição. Infelizmente tem alguns que ainda vêm assim. No Antigo Testamento a cruz era um símbolo de maldição. A partir do momento que ali é crucificado o nosso Salvador, a partir do momento em que Cristo se torna maldito em nosso lugar na cruz, carregando todos os nossos pecados, a cruz se torna um símbolo de salvação e de bens. Por isso, o apóstolo Paulo, em todos os textos e de maneira toda especial aos Romanos e Coríntios, ele diz: nós não temos nada a pregar para vocês a não ser Cristo o crucificado. Nós somos o povo da cruz. Para nós a cruz é sinal de libertação, de salvação, de bênção. Cristo estava apontando para a cruz. Cristo vai em direção à cruz como uma ovelha muda indo para o seu matador. E ali ele estabelece uma nova aliança, a aliança do céu santo. No Antigo Testamento, para que alguém entrasse no povo de Deus, fizesse parte da família de Deus, ele precisava ser circuncidado ao 8º dia, derramar seu sangue. Todas as vezes que quisesse o perdão dos pecados, precisava oferecer um dos sacrifícios dos quais eu mencionei antes. Quando Jesus vem e estabelece a nova aliança, ele substitui a circuncisão pelo batismo, onde recebemos o dom do Espírito Santo que é a fé. Toda vez que nós estamos arrependidos dos pecados, nós olhamos para a cruz, pedimos perdão e somos absolvidos. E quando participamos da Santa Ceia, junto com o pão recebemos o corpo de Jesus, junto com o vinho recebemos o sangue permanente ali, nos garante acesso à nova aliança, como ele mesmo disse: isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Queridos irmãos e irmãs, este Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, é o sumo sacerdote para sempre. Pois é ele quem continua advogando, defendendo a cada um de nós diante do Pai, a cada um daqueles que creem nele, como o único e suficiente Senhor, Salvador e mediador. Qualquer outra adoração, qualquer outra idolatria, qualquer outra intercessão é idolatria, porque só Jesus é quem intercede por nós. Por isso que ele diz: quando orardes ao Pai, orareis em meu nome. Tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Ele é o único mediador. E ele é o único que intercede por nós, e isso é maravilhoso demais, porque ele é o Salvador. Faço questão de, nesse momento, ler 3 textos bíblicos que falam exatamente isso. Hebreus 7, 23 a 25, diz assim: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive para sempre junto ao Pai para interceder por nós. 1 João 2,12: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação, a oferta, o sacrifício, pelos nossos próprios pecados e também pelos do mundo inteiro. Só Jesus é o sacrifício pelos pecados humanos. E Romanos 8, 33, 34: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e é Ele quem intercede por nós. Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Salvador, e Jesus é o nosso intercessor. Ele que ora, que advoga e que defende a cada um de nós, pecadores, dizendo: Pai, ele, ela, pecou, mas eu morri na cruz e derramei meu sangue por eles. Este é o nosso sumo sacerdote. Queridos irmãos e irmãs, e assim, dia após dia, o sacerdote ia ao curral em busca de um novo cordeiro para o próximo sacrifício. Até o dia em que veio o sumo sacerdote Jesus. Mas ele não caminhou rumo ao curral para pegar mais um cordeiro para sacrifício. Ele caminhou rumo ao Calvário para lhe dar a sua vida como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por mim, por ti, por cada um de nós que cremos. Portanto, olhemos para a cruz de Jesus, símbolo da nossa salvação, e vejamos lá a obra maravilhosa de Jesus, Cordeiro que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e que agora está junto ao Pai, intercedendo, orando, advogando nossa causa a todos aqueles que creem. Mantenha-se firme nessa fé, no sumo sacerdote de Jesus, e seja salvo e seja bem. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.